Bom, pessoal, a pedidos, tá? Eu vou fazer o desenvolvimento de um exercício aqui na íntegra, tá? De maneira mais sucinta do que a gente vinha trabalhando nas aulas. Eu vou utilizar como exemplo, tá? Para a gente trabalhar em cima, aquele primeiro exercício que eu mandei para vocês no Classroom, que eu mandei só para praticar, que eu nem coloquei data de entrega, tá? Então esse aqui é o exercício número 1. Tá? Então se vocês quiserem acompanhar, pegar lá o enunciado na íntegra, bonitinho para acompanhar, vocês vão encontrar que é um estudo de caso, né, no qual o trabalhador ele ficou 1 hora exposto a 86 decibéis, 3 horas exposto a 89 decibéis, 1 hora e meia exposto a 92 decibéis e 2 horas e meia exposto a 89 decibéis. A gente vai usar as fórmulas da NR15, tá? A fórmula da NR15 para cálculo de dose e a fórmula da diretiva europeia para cálculo do ruído equivalente. Então nós vamos fazer essas duas contas, tanto o cálculo da dose de ruído para saber o valor equiparado a 1, tá? Se a dose ultrapassou ou não 1, que seria o nosso limite de tolerância, e a gente vai fazer o cálculo de ruído equivalente para conseguir saber se essa dose, quanto ela representa para a gente em decibel, até para que a gente possa dimensionar as nossas medidas de controle, incluindo aí a seleção de um protetor auditivo adequado, tá bom? Então eu vou primeiro colocar as duas fórmulas aqui, embora elas estejam no slide, tá? Mas eu vou colocar para a gente lembrar elas. Então, as fórmulas da NR15, a gente tem a fórmula de dose, que é C1 sobre T1 mais C2 sobre T2, assim por diante, tá? Ela tem assim Cn sobre Tn, até porque pode ter uma infinidade de continuidades ali. Sendo que C1 e C2 são os tempos, efetivamente, que o trabalhador ficou exposto às concentrações que eu avaliei com o meu decibelímetro. E o T1 e o T2, ou T3 e o TN, assim por diante, é o tempo máximo que o trabalhador poderia ter ficado exposto àquela concentração de acordo com o quadro 1 do anexo 1 da NR15. Tá? Então, se a gente jogar os valores que a gente obteve aqui na nossa fórmula, a gente vai ter que ele ficou 1 hora a 86. Deixa eu jogar um pouco mais para cá, para ter mais espaço. Ele ficou 1 hora a 86 decibéis. A 86 decibéis ele poderia ter ficado 7 horas. Ele ficou 3 horas a 89 decibéis, que ele poderia ficar 4 horas e 30 minutos, ou 4 horas e meia, que aqui a gente vai colocar como 4,5, que aqui a gente está trabalhando com os valores em hora. Ele ficou 1 hora e meia a 92 decibéis, que ele poderia ficar somente 3 horas. Com mais 2 horas e meia a 89 decibéis, que ele poderia ter ficado 4 horas e meia. Então, essa é a base da nossa conta. Primeiro a gente vai fazer as divisões e depois as somas, tá? Então, a matemática, ela pede que seja feito dessa forma. Então, 1 dividido por 7 dá 0,14. 3 dividido por 4,5 dá 0,6666, como a gente vai trabalhar com duas casas somente decimais. A gente arredonda para 0,67. 1,5 dividido por 3 dá 0,5. E 2,5 dividido por 4,5 dá 0,56, também trabalhando com arredondamentos. Se a gente somar 0,14 mais 0,67 mais 0,5 mais 0,56, a nossa dose vai ser de 1,87. Esse é o nosso valor de dose. Tá? Agora eu preciso saber quanto essa dose ela representa em decibéis, porque os meus protetores auditivos eles têm um nível de atenuação de ruído em decibel. Então, para que eu possa estabelecer medidas de controle mais adequadas, eu preciso saber os meus valores em decibel. Então, vamos transformar esse valor aqui de 1,87 para decibel. Tá? Eu vou apagar aqui para a gente jogar na fórmula. Então, vamos trabalhar agora o ruído equivalente.
cuja fórmula a gente vai utilizar o leque igual o log da dose mais 5,117 dividido por 0,06. Lembrando que esses valores são fixos, isso aqui é uma fórmula, né? Então o 5,117 é da fórmula e o 0,06 é da fórmula. A única informação que a gente vai imputar aqui de nova é o logaritmo da dose. Tá? Então isso aqui vai ficar leque igual o log de 1,87, que foi nosso resultado de dose, mais 5,117 dividido por 0,06. Se eu fizer esse cálculo de log, vocês vão fazer isso na calculadora, coloquem ou a calculadora do Google ou uma calculadora científica que tenha a função log, só colocar log de 1,87. A gente vai arredondar para 2 casas decimais, então o que eu vou ficar é com o leque, que vai ser igual a 0,27, que é o log de 1,87, mais 5,117 dividido por 0,06. Vou fazer essa multiplicação, essa soma aqui de cima, tá? Então eu vou ter leque igual 5,387 dividido por 0,06. O meu resultado, se eu respeitar os arredondamentos, vai ficar de 89,78. E nesse caso, tem uma unidade de medida que é o decibel. Então, 89,78 decibéis. Tá? A gente já fica sabendo, então, que uma dose de 1,87 para 8 horas diárias equivale a 89,78 decibéis. Tá bom?